A mulher e o corpo silenciado. Desde o início da história, o corpo da mulher foi observado, medido e controlado, mas raramente foi ouvido. Por séculos, vozes femininas foram silenciadas por sistemas que decidiram o que era normal, o que era histeria, o que era exagero. A saúde da mulher foi moldada mais pelo olhar externo do que pela escuta interna. Hoje, mesmo em plena era da informação, esse silêncio ainda ecoa. A mulher moderna é herdeira de uma narrativa em que o corpo, tantas vezes, é tratado como um campo de guerra entre o que ela sente e o que esperam dela. Se você é mulher, talvez já tenha ouvido frases como: "É só uma cólica, toda mulher passa por isso é coisa da sua cabeça." Mas o corpo não mente. Ele fala em dores, cansaços, variações, desconfortos, sinais que pedem atenção e cuidado. No entanto, em uma rotina que exige produtividade, perfeição e presença constante, o corpo feminino é obrigado a se adaptar. As mulheres se acostumaram a trabalhar mesmo com dor, a sorrir mesmo exaustas, a normalizar sintomas que mereciam investigação. E essa normalização é o primeiro passo para o adoecimento silencioso. Antes de continuarmos, inscreva-se para acompanhar esta série especial sobre saúde da mulher. Cada parte desta jornada é um convite à reconexão com o seu corpo, à escuta do que ele tenta dizer, e ao resgate de uma verdade essencial. Você não é feita para suportar tudo, você é feita para viver bem. O corpo feminino é uma sinfonia de hormônios, emoções e processos biológicos que dançam em ciclos mensais e transformações ao longo da vida. Mas quando essa dança é interrompida pelo estresse, pela falta de sono, por dietas restritivas ou pelo uso de hormônios sem acompanhamento, o equilíbrio se rompe. O que antes era ritmo torna-se ruído. E o ruído, se ignorado, se transforma em grito, o grito do corpo que clama por cuidado. Durante décadas, o corpo da mulher foi estudado, mas raramente compreendido em sua totalidade. A medicina moderna, por muito tempo, tratou os sintomas femininos como variações do masculino, ignorando particularidades hormonais, emocionais e sociais. Pesquisas apontam que até meados dos anos 1990, a maioria dos testes clínicos era feita apenas com homens, e as mulheres eram consideradas complexas demais para análise. Essa negligência científica gerou um abismo de entendimento. Por isso, doenças como endometriose, síndrome dos ovários policísticos, SOP, e transtornos hormonais continuam sendo subdiagnosticados ou tratados tardiamente. Mas não se trata apenas de biologia. Trata-se de cultura, de história e de como o feminino foi moldado pela ideia de resistência silenciosa. Desde cedo, meninas aprendem a suportar a dor, o desconforto, a culpa. Aprendem que falar de menstruação é tabu, que questionar um diagnóstico é falta de confiança, que descansar é preguiça. Assim crescem adultas exaustas com corpos inflamados, mentes sobrecarregadas e corações culpados por sentirem. A dor se torna parte da rotina, e o autocuidado vira luxo. Nos últimos anos, porém, um movimento silencioso vem ganhando força, o da reconexão. Mulheres do mundo todo estão começando a ouvir o próprio corpo, a entender seus ciclos, a buscar informação, a questionar tratamentos que mascaram sintomas em vez de curá-los. A internet, quando usada com responsabilidade, tem sido uma aliada nesse despertar coletivo. Pela primeira vez, a mulher comum tem acesso a conhecimento que antes era privilégio de poucos. E esse conhecimento salva vidas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 70% das doenças que mais afetam mulheres poderiam ser prevenidas com informação e acompanhamento adequado. Ainda assim, a falta de escuta continua sendo o maior obstáculo. Médicas e especialistas relatam que muitas mulheres chegam aos consultórios após anos de dor, acreditando que o que sentem é normal. E não é. Nenhuma dor constante é normal. Nenhum cansaço sem explicação é simples. Nenhuma alteração de humor é apenas drama. Cada sintoma é uma mensagem, e ignorá-la é como desligar o alarme de um incêndio sem apagar o fogo. E quando o corpo fala, ele raramente grita de imediato. Primeiro, ele sussurra, numa fadiga que você tenta justificar pelo trabalho, numa dor de cabeça que você trata com café, numa insônia que você culpa no estresse. Depois, o sussurro vira incômodo e o incômodo vira dor. O corpo feminino tem um tempo próprio, mas a sociedade ensina a ignorá-lo. Quantas vezes você sentiu que precisava parar, mas não podia? Quantas vezes forçou um sorriso quando tudo o que queria era deitar em silêncio? Esse padrão de resistência virou rotina, e a rotina virou adoecimento. O problema é que a cultura da produtividade exige que a mulher esteja sempre em desempenho máximo, como profissional, mãe, filha, parceira, amiga e cuidadora. Mas ninguém sustenta todos esses papéis sem desgaste. O corpo feminino não é uma máquina de performance. Ele é um organismo que precisa de equilíbrio.
O ciclo menstrual, por exemplo, é uma demonstração viva de como o corpo feminino alterna momentos de energia e introspecção, vitalidade e recolhimento. No entanto, o mundo moderno não respeita esse ritmo. E quando o ritmo natural é violentado, o preço é cobrado em sintomas físicos e emocionais. A tensão pré-menstrual, os picos de ansiedade, as alterações de humor e até a queda de imunidade não são apenas variações normais. São respostas biológicas a um ambiente que não acolhe o feminino em sua natureza cíclica. Em vez de compreender, a sociedade medicaliza. Em vez de ouvir, silencia. Em vez de ensinar, rótula. E essa desconexão é o verdadeiro campo de batalha. Não contra o corpo, mas dentro dele. A boa notícia é que esse cenário pode mudar, e está mudando. Cada vez mais mulheres estão reivindicando o direito de se conhecer, de investigar, de exigir respeito nas consultas médicas, de entender os próprios hormônios e padrões corporais. A verdadeira revolução da saúde feminina não virá apenas de avanços científicos, mas da consciência. O corpo não precisa ser consertado, ele precisa ser compreendido. Por trás de cada estatística sobre a saúde feminina existe uma história real, a mulher que demorou anos para descobrir que suas cólicas não eram normais. A que foi chamada de dramática por relatar dor crônica, a que ouviu que sua exaustão era frescura, quando, na verdade, era um distúrbio hormonal. A negligência não está apenas na falta de diagnóstico, mas na forma como o sofrimento feminino é tratado como exagero. Esse descrédito coletivo fere tanto quanto a própria dor. É como se o corpo da mulher precisasse provar o tempo todo que está doente para ser levado a sério. Mas há uma mudança em curso. Ela começa toda vez que uma mulher escolhe se escutar. Toda vez que decide não aceitar o desconforto como destino. Toda vez que busca informação, faz exames preventivos ou simplesmente diz não ao ritmo que a adoece. A cura muitas vezes não vem de um remédio, mas de uma decisão, a de se colocar em primeiro lugar. Isso não é egoísmo, é sobrevivência. E sobrevivência é, hoje, uma forma de revolução silenciosa. É por isso que esta série foi criada. Para lembrar a cada mulher que seu corpo não é um inimigo, nem um fardo, nem uma máquina defeituosa. Ele é um sistema sábio, um mapa que fala, um espelho da alma que você tenta esconder sob compromissos e obrigações. Escutá-lo é o primeiro passo para se libertar das dores invisíveis que o mundo normalizou. O corpo fala, sintomas, ciclos e silêncios. O corpo da mulher é uma linguagem. Ele fala em fluxos, temperaturas, ritmos e sinais que, quando ignorados, se transformam em gritos de alerta. A menstruação, o sono, a pele, o humor, tudo isso é comunicação. Mas a maioria das mulheres aprendeu a silenciar o próprio corpo, a tratá-lo como um inimigo que precisa ser controlado. O corpo fala, mas o mundo ensina a abafar a voz. A cada ciclo, o corpo feminino realiza uma das orquestras biológicas mais complexas da natureza. São 4 fases: menstrual, folicular, ovulatória e lútea, cada uma com um padrão hormonal, emocional e energético diferente. Durante a menstruação, o corpo pede recolhimento, na ovulação, pede movimento e expressão, na fase lútea pede calma e introspecção. No entanto, a sociedade moderna, feita sob o ritmo linear masculino, ignora esses fluxos. Exige produtividade constante e estabilidade emocional e aparência impecável, como se o corpo da mulher fosse um gráfico fixo, e não uma maré viva. Essa desconexão com o próprio ciclo é um dos fatores que mais comprometem a saúde feminina. Estudos da Universidade de Harvard mostram que 60% das mulheres relatam sentir que seus sintomas menstruais interferem diretamente em sua qualidade de vida, mas menos de 30% procuram orientação médica adequada. Muitas acreditam que a dor é inevitável, quando, na verdade, é um pedido de atenção. Dores intensas, ciclos irregulares, fluxo excessivo, inchaço ou fadiga não são sinais de fraqueza, são alertas fisiológicos de que algo está em desequilíbrio. A endometriose, por exemplo, afeta cerca de 1 em cada 10 mulheres em idade fértil. Mesmo assim, o diagnóstico costuma demorar entre 7 e 10 anos. Isso significa quase uma década de dor sendo tratada como normal. O corpo fala todos os dias, mas o sistema ainda não aprendeu a escutá-lo. Essa lacuna entre o sentir e o ser ouvida é o que faz tantas mulheres viverem em sofrimento silencioso. Os sintomas que o corpo manifesta não são erros, são mensagens codificadas. Um ciclo irregular pode ser o reflexo de sobrecarga emocional. Uma TPM intensa pode indicar desequilíbrio hormonal, carência de nutrientes ou até falta de descanso. A acne adulta pode estar ligada à resistência à insulina, e a queda de cabelo pode ser resposta ao estresse crônico.
Cada manifestação é uma conversa, e quanto mais cedo ela é compreendida, maior é a chance de prevenir doenças graves. A medicina integrativa vem mostrando que o corpo da mulher responde não apenas à biologia, mas também ao ambiente emocional em que vive. O estresse constante ativa o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, responsável por regular o cortisol, o hormônio do estresse. Quando o cortisol permanece alto por longos períodos, ele desregula a ovulação, interfere na produção de progesterona e afeta diretamente o humor e a libido. É por isso que tantas mulheres relatam irritabilidade, tristeza e insônia, sintomas que, embora muitas vezes tratados apenas com medicamentos, são também o grito de um corpo sobrecarregado emocionalmente. Essa relação entre mente e corpo não é misticismo, é ciência. Pesquisas publicadas na revista Psychoneuroendocrinology comprovam que o estresse crônico altera os níveis de estrogênio e progesterona, interferindo na fertilidade e no equilíbrio metabólico. Outro estudo da Johns Hopkins Medicine revelou que mulheres com altos índices de ansiedade têm 25% mais chance de desenvolver distúrbios autoimunes, como lúpus e tireoidite de Hashimoto. O corpo fala em sintomas físicos, mas o idioma é o das emoções não ditas. O silêncio, nesse contexto, torna-se uma forma de adoecimento. Quando uma mulher engole a dor, quando deixa de chorar, quando suprime sua raiva para manter a harmonia, o corpo guarda aquilo que a voz não expressou. É nesse armazenamento invisível que surgem as tensões musculares, os espasmos, a fadiga inexplicável. O corpo, incapaz de falar com palavras, fala com sinais. Ele tenta proteger, mas sem escuta, transforma o cuidado em alerta. Em muitos casos, a mulher só descobre o quanto estava desconectada de si quando o corpo já está em colapso. O diagnóstico chega tarde, o tratamento é difícil, e o sentimento que predomina é de culpa, como se ela tivesse falhado em cuidar de si. Mas a verdade é que a sociedade não ensina as mulheres a ouvir o corpo, ensina a ignorá-lo. Desde a adolescência, quando a menstruação chega, o discurso dominante é o de esconder, minimizar, disfarçar. Publicidades vendem absorventes como liberdade para continuar o dia normalmente, mas não falam da necessidade de parar, de descansar, de respeitar o próprio ritmo. A cultura do seguir mesmo assim é cruel. Ela exige que o corpo feminino performe mesmo quando dói, que sorria mesmo quando sangra, que se cale mesmo quando grita. Essa desconexão faz com que muitas mulheres normalizem sintomas de doenças sérias como miomas, endometriose, síndrome dos ovários policísticos, SOP. Desequilíbrios da tireoide e distúrbios do sono. Cada uma dessas condições está diretamente relacionada à forma como o corpo lida com o estresse e o excesso de carga emocional. Os hormônios femininos, estrogênio, progesterona, testosterona, não são vilões, são mensageiros. Eles refletem o estado interno e respondem ao ambiente. Quando há excesso de estresse e má alimentação, falta de sono e sedentarismo, eles se desorganizam. O estrogênio pode subir demais, causando inchaço, irritabilidade e retenção de líquidos. A progesterona pode cair, trazendo ansiedade e tristeza. A testosterona pode flutuar, afetando o desejo sexual e a disposição. É uma rede interligada, e quando uma parte se desequilibra, todas as outras sentem. Mas entender isso é libertador. Quando a mulher passa a reconhecer esses sinais, ela deixa de ser refém dos sintomas e se torna autora da própria saúde. Saber que a cólica é um alerta, que a fadiga é um pedido de pausa, que a irritação é uma sobrecarga, transforma o sofrimento em ferramenta de autoconhecimento. O corpo fala não para punir, mas para guiar. Ele quer equilíbrio, não controle, escuta, não repressão. Reconhecer os sinais do corpo é um ato de coragem. Exige presença, paciência e, acima de tudo, humildade para admitir que não se pode mais continuar no mesmo ritmo. É o ponto em que o depois eu vejo se transforma em agora é sobre mim. E nesse instante, a mulher reencontra a própria voz. Ela começa a perceber que o corpo não é o problema é o sistema que não escuta, a cultura que o esgota e os hábitos que o ignoram. Essa percepção abre portas para uma nova forma de viver. Mulheres que aprendem a ler seus sintomas não se tornam frágeis, tornam-se sábias. Sabem quando precisam descansar, quando precisam dizer não, quando precisam buscar ajuda. Passam a compreender que o ciclo menstrual é um mapa de energia, que as variações hormonais são bússolas e que a saúde não é ausência de dor, mas presença de equilíbrio. O corpo feminino não quer ser domado, quer ser respeitado. A ciência já começa a validar aquilo que a intuição feminina sempre soube. O corpo fala a verdade. Em um estudo realizado pela Stanford University,
Descobriu-se que mulheres que registram seus sintomas e ciclos regularmente têm 35% mais chance de identificar precocemente distúrbios hormonais e inflamatórios. Isso mostra que o autoconhecimento é uma ferramenta de prevenção, e não apenas de empoderamento. Escutar o corpo é uma forma de salvar a si mesma. Mas essa escuta só se torna completa quando é acompanhada de algo que o mundo moderno tenta roubar das mulheres: a compaixão. Porque entender o corpo é só o começo, o passo seguinte é se perdoar por ter ignorado tanto tempo quem você é. Autocompaixão, o início da cura. Há uma diferença silenciosa, mas poderosa, entre cuidar do corpo e amar o corpo. A maioria das mulheres cuida por obrigação, por medo da doença, por cobrança estética ou social. Poucas cuidam por amor genuíno. A autocompaixão é a fronteira onde o cuidado deixa de ser uma tarefa e se transforma em reconciliação. É quando a mulher olha para si, não para corrigir o que está errado, mas para acolher o que precisa de atenção. Durante muito tempo, acreditou-se que o autocuidado era uma forma de egoísmo, que parar era sinal de fraqueza, que pedir ajuda era desistir, que descansar era perda de tempo. Mas o corpo humano, e especialmente o feminino, não foi feito para o esgotamento constante. A autocompaixão é um antídoto contra a cultura da exaustão. Ela não é vaidade, é biologia. Estudos da University of California mostraram que mulheres que praticam a autocompaixão diariamente reduzem em até 23% os níveis de cortisol e melhoram a imunidade celular. Isso significa que ser gentil consigo mesma literalmente fortalece o corpo. O cérebro feminino, quando exposto ao autocuidado, ativa regiões ligadas à empatia, à segurança e à confiança. Em contrapartida, quando exposto à culpa e à autocrítica, ativa áreas associadas à dor e ao medo. Ou seja, pensar com dureza sobre si mesma tem impacto físico mensurável. Cada pensamento de autocrítica dispara uma resposta inflamatória no corpo. É por isso que muitas mulheres, mesmo com alimentação saudável e exercícios, permanecem cansadas e ansiosas. O corpo está inflamado pela mente. Aprender a se tratar com gentileza é um ato profundamente revolucionário. É decidir não mais punir o próprio corpo por não corresponder a padrões externos. É aceitar que as mudanças hormonais, as marcas do tempo e os limites de energia não são falhas, mas linguagens do natural. A autocompaixão começa quando a mulher para de lutar contra si e passa a caminhar ao lado de si. A autocompaixão não é um conceito abstrato, é uma prática diária, e o corpo responde a ela de forma quase imediata. Uma simples mudança de atitude diante de um erro, um descanso sem culpa, um não dito no momento certo, tudo isso tem efeito físico. Quando a mulher começa a respeitar seus limites, o sistema nervoso sai do estado de alerta constante e entra em modo de recuperação. A pressão arterial cai, a digestão melhora, o sono se aprofunda. É o corpo dizendo: obrigada por me ouvir. Em contraste, a autocrítica constante cria um ciclo de estresse invisível. O cérebro libera adrenalina e cortisol como se estivesse diante de uma ameaça real. Essa ativação contínua desgasta o sistema endocrino, prejudica a produção hormonal e enfraquece o sistema imunológico. Não é à toa que doenças autoimunes e transtornos de ansiedade são mais comuns entre mulheres. O corpo reage à guerra interna. Cada exigência impossível, cada comparação injusta, cada tentativa de atender a todas as expectativas, é uma batalha travada dentro de si. Autocompaixão não é complacência, é lucidez. É enxergar o que precisa mudar, mas com gentileza. É perceber que o corpo não precisa ser consertado, apenas compreendido. Quando uma mulher se trata com dureza, ela adoece duas vezes, primeiro pelo que sente e depois pela culpa de sentir. Mas quando ela escolhe o perdão por não ser perfeita, por não dar conta de tudo, por precisar de descanso, ela cria o ambiente interno necessário para a cura. Essa mudança de perspectiva também tem impacto coletivo. Mulheres que se tratam com compaixão passam a tratar outras mulheres com mais empatia. Rompem o ciclo de julgamento e competição que as enfraquece. E quando uma mulher se cura, ela se torna exemplo de liberdade para outras. A cura é contagiosa. Assim como a dor se espalha, o amor também se propaga. Muitas mulheres passam anos acreditando que precisam ser fortes o tempo todo. Essa força, vendida como virtude, é muitas vezes uma prisão. A mulher forte engole o choro, sorri quando está exausta, ajuda todos ao redor enquanto se esquece de si. A sociedade aplaude essa resiliência, mas não percebe o custo. Por trás da mulher guerreira há uma mulher cansada. Por trás da supermãe, há alguém que precisa de um colo. Por trás da profissional exemplar, há um corpo que clama por pausa. A autocompaixão vem como um sopro de humanidade.
É o momento em que a mulher entende que não precisa mais provar nada, que pode ser vulnerável sem ser fraca, que pode descansar sem ser preguiçosa, que pode chorar sem ser instável. A cura começa nesse reconhecimento, o de que sentir é humano, e o de que o corpo tem o direito de existir sem cobrança. Os efeitos dessa mudança interna são poderosos. Pesquisas da Harvard Medical School indicam que práticas de autocompaixão reduzem em até 40% os sintomas de ansiedade e em 35% os de fadiga crônica. Mulheres que adotam hábitos de escuta corporal, como meditação, alongamento consciente e pausas regulares, relatam melhora no humor, na disposição e até na regularidade do ciclo menstrual. Isso ocorre porque o corpo, quando não é mais tratado como inimigo, responde com equilíbrio. Há também um efeito espiritual, que não se limita à religião, mas à sensação de reconexão com algo maior. A mulher que se trata com amor passa a enxergar seu corpo como um território sagrado, não como um fardo. Ela compreende que o sangue menstrual não é impureza, mas ciclo vital, que as marcas na pele são mapas da vida, que o ventre com ou sem filhos é espaço de criação e força. É a redescoberta do sagrado feminino, não no misticismo exagerado, mas na biologia honrada. Quando a mulher volta a habitar o próprio corpo com ternura, tudo muda: sua respiração, seu sono, sua digestão, suas relações. O corpo começa a funcionar como uma casa arejada, onde há espaço para o descanso e para o prazer. Ela entende, enfim, que a vida não é uma maratona a ser vencida, mas um jardim a ser cultivado. A autocompaixão é a água que rega esse jardim todos os dias, sem pressa, sem culpa, sem cobrança. E é nesse processo que nasce o verdadeiro poder, o poder de se conhecer, de perceber que o corpo é sábio e que a dor não é inimiga, mas mensageira. Toda febre emocional, toda tensão, toda lágrima tem um significado. Quando a mulher aprende a escutar sem medo, ela descobre o que precisa curar, e o corpo responde com gratidão. O ventre relaxa, o coração desacelera, os pensamentos se organizam. A cura se torna natural não porque é mágica, mas porque é coerente. O mundo tenta fazer com que as mulheres acreditem que precisam de soluções externas, cremes, dietas, remédios, regras. Mas a verdadeira transformação começa dentro. É uma mudança de consciência. A autocompaixão é revolucionária porque ensina a mulher a ser dona do próprio corpo e autora da própria história. Quando ela se vê com amor, o espelho deixa de ser um inimigo e passa a ser uma janela. E é justamente essa sabedoria, a de ouvir, sentir e compreender o corpo, que abre as portas da prevenção. Porque quando a mulher se conhece, ela detecta o desequilíbrio antes que ele vire doença. Ela entende que saúde não é remédio, é consciência. E que a prevenção é o maior ato de poder que pode existir. A sabedoria do corpo. Prevenção é poder. A sabedoria do corpo feminino é uma das forças mais antigas e, paradoxalmente, mais ignoradas da humanidade. Desde o nascimento, o corpo da mulher carrega códigos de autocura, regeneração e equilíbrio. Ele avisa quando algo não vai bem, sinaliza desequilíbrios, produz respostas, adapta-se, cria, transforma. No entanto, o mundo moderno ensinou as mulheres a duvidarem desses sinais. A medicalização excessiva, a pressa e o medo fizeram com que muitas se afastassem da própria intuição, e com isso da prevenção. A prevenção é o ato de amor mais avançado que existe. É cuidar de si antes que o corpo precise gritar. É entender que cada dor, cada mudança, cada sensação é um aviso, não uma sentença. A mulher que conhece seu ciclo, que observa sua pele, que monitora suas emoções, não é paranoica, é sábia. Ela pratica medicina preventiva na forma mais pura. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, cerca de 80% das doenças crônicas podem ser evitadas com hábitos preventivos, e no caso das mulheres, isso significa observar com atenção os sinais hormonais, o padrão de sono, o ciclo menstrual, o estado emocional e até a libido. Tudo está interligado. Um corpo equilibrado é aquele que conversa consigo mesmo. Mas o problema é que a prevenção exige presença, e a sociedade atual vive ausente. É difícil prevenir quando se está sempre apressada, sobrecarregada, tentando dar conta de tudo. Por isso, a saúde feminina precisa ser rediscutida não apenas nos consultórios, mas nas escolas, nas empresas, nas famílias. Prevenir é um ato coletivo. Uma mulher informada inspira outras a se cuidarem, e esse é o verdadeiro contágio positivo. A verdadeira prevenção não se resume a consultas e exames, embora esses sejam fundamentais. Ela começa na rotina silenciosa, nos gestos diários de cuidado e escuta. Prevenir é acordar e observar como se sente. É perceber quando o corpo está mais lento, quando a mente está agitada, quando o humor oscila sem motivo aparente. Esses detalhes são pistas.
A mulher que aprende a observar sem julgamento adquire um poder raro, o de agir antes que o desequilíbrio se transforme em doença. A medicina moderna, cada vez mais, confirma o valor dessa consciência. Estudos da Harvard Women's Health Initiative revelam que mulheres que realizam check-ups regulares e mantêm hábitos preventivos, como sono adequado, alimentação natural e gerenciamento do estresse, reduzem em até 50% o risco de doenças cardiovasculares. E o dado mais revelador é que o fator psicológico tem tanto peso quanto o biológico. Mulheres que vivem sob constante autocrítica e sobrecarga emocional apresentam até 3 vezes mais chances de desenvolver distúrbios hormonais. Isso mostra que o corpo escuta tudo o que a mente diz. Mas há uma dimensão ainda mais profunda na prevenção, o conhecimento. Informação é liberdade. Entender o próprio corpo é se libertar do medo. É saber que cólicas intensas não são normais, que cansaço crônico não é frescura, que alterações no ciclo são alertas e não coincidências. É questionar diagnósticos superficiais, buscar segunda opinião, exigir escuta nos consultórios. Porque o corpo da mulher é complexo e não pode ser reduzido a hormônios e sintomas. Ele é um sistema de inteligência biológica, emocional e energética. Infelizmente, a cultura da urgência faz com que a maioria das mulheres só procure ajuda quando a dor se torna insuportável. E quando isso acontece, a prevenção já perdeu parte de sua força. Por isso, precisamos transformar a mentalidade do depois eu vejo em agora eu cuido. A prevenção é o caminho da presença, e presença é o primeiro passo para a cura. Educar mulheres sobre o próprio corpo é uma das ações mais transformadoras que uma sociedade pode realizar. Quando uma menina entende seu ciclo menstrual não como incômodo, mas como um espelho do seu equilíbrio interno, ela cresce em contato com a própria força. Quando uma jovem aprende sobre o que é normal e o que é sinal de alerta, ela ganha autonomia sobre sua saúde. E quando uma mulher adulta compreende as mudanças do seu corpo ao longo dos anos, ela se torna protagonista da própria longevidade. A falta de educação em saúde feminina ainda é uma das grandes raízes do adoecimento silencioso. Em muitas partes do mundo, inclusive no Brasil, milhões de mulheres desconhecem informações básicas sobre seu sistema reprodutor, seus direitos sexuais e as formas de prevenção de doenças. O resultado é alarmante. Segundo dados recentes da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, mais de 60% dos casos de câncer de colo do útero poderiam ser evitados com exames preventivos e vacinação. No entanto, o tabu e o descuido ainda impedem que esse conhecimento se torne hábito. Por isso, falar sobre prevenção é também falar sobre poder. O conhecimento liberta do medo, da culpa e do silêncio. Quando uma mulher entende como seu corpo funciona, ela deixa de aceitar dores como destino e passa a enxergá-las como mensagens. Ela deixa de depender da aprovação alheia e começa a confiar em si. Essa é a verdadeira revolução. Transformar a saúde em consciência e o corpo em território de sabedoria. A sabedoria do corpo feminino é ancestral. Antes da medicina moderna, mulheres já se curavam com ervas observando os ciclos da lua, os sinais do sangue, os ritmos da natureza. Hoje, com a tecnologia e a ciência a favor, essa sabedoria pode ser potencializada. O que falta não é conhecimento, é valorização. É compreender que prevenir não é medo da doença, é amor pela vida. A prevenção é mais do que uma atitude médica, é uma filosofia de vida. Ela não acontece apenas no consultório, mas em cada escolha diária. É o momento em que a mulher decide dormir mais cedo em vez de ultrapassar os limites. É quando ela escolhe se alimentar de forma consciente não por estética, mas por respeito ao corpo. É quando ela diz não ao que a consome e sim ao que a fortalece. Essa é a medicina do futuro, aquela que começa dentro de casa, dentro da mente, dentro do coração. Mulheres que se previnem não são controladas pelo medo, e sim guiadas pela sabedoria. Elas não esperam a dor chegar, caminham ao lado dela, entendendo que cada desconforto quer ensinar. E quando percebem algo diferente, buscam ajuda sem vergonha, sem culpa. Isso é maturidade emocional e inteligência corporal. É compreender que pedir ajuda também é um ato de poder. A verdadeira prevenção nasce da união entre ciência e consciência. A tecnologia nos oferece exames avançados, terapias inovadoras, vacinas, diagnósticos precoces. Mas é a consciência que nos lembra de usá-los com sabedoria. Prevenir é um compromisso com o futuro, não só o próprio, mas o de todas as mulheres que virão depois. Cada mulher que se cuida inspira a outra, e assim o ciclo da cura se multiplica. Se este texto está te tocando, inscreva-se agora para continuar essa jornada de autoconhecimento e saúde feminina. Participe dessa corrente de consciência, porque quando uma mulher desperta, todas despertam.
E é nesse despertar que nasce o renascimento da mulher inteira, aquela que se escuta, se compreende e se respeita. Há quem entende que corpo e alma não são inimigos, mas partes de uma mesma verdade. Renascimento, a mulher inteira. Se este texto chegou até você, inscreva-se agora e permaneça nesta jornada, porque o que vem a seguir não é apenas o fim de uma leitura, é o começo de um renascimento. O corpo da mulher não é um campo de batalha, é um território de reconciliação. Depois de tantos séculos sendo moldado por olhares externos, chegou a hora de ser habitado de dentro para fora. E esse retorno não é apenas físico, é espiritual, emocional, humano. É o resgate da mulher inteira. Renascida, ela já não se envergonha do próprio corpo. Olha para suas cicatrizes e vê nelas histórias, não falhas. Toca sua pele com gratidão, não com julgamento. Entende que cada parte sua, da mente às células, participa de uma sinfonia de vida que pulsa a cada batida do coração. Esse corpo, tantas vezes silenciado, agora fala. E sua voz ecoa em cada mulher que decide recomeçar. O renascimento começa no instante em que a mulher se permite sentir sem culpa. Quando ela compreende que pode cuidar de si sem precisar justificar, que pode descansar sem se explicar, que pode existir sem se diminuir. A mulher inteira é aquela que entende que força e sensibilidade não se opõem, se completam. Ela não é mais prisioneira de padrões, é arquiteta de si. E é nesse despertar que o corpo volta a ser templo, e não trincheira. A mulher inteira não luta contra o que é, ela floresce no que é. Porque finalmente percebeu que o verdadeiro poder não está em ser perfeita, mas em ser real. O renascimento da mulher não acontece em silêncio. Ele é coletivo. Cada vez que uma mulher se reconcilia com o próprio corpo, ela muda a atmosfera ao seu redor. Filhas crescem vendo mães mais leves, amigas se inspiram em outras que aprenderam a dizer basta, e gerações futuras herdam a liberdade que hoje está sendo reconstruída. É assim que a cura se espalha, uma mulher desperta e o mundo inteiro respira melhor. Há uma força ancestral que acompanha cada uma nesse processo. Ela vem das mulheres que vieram antes, as que lutaram, as que resistiram, as que foram silenciadas, mas deixaram sementes. Cada ato de autocuidado é uma homenagem a elas. Cada consulta feita no tempo certo, cada exame preventivo, cada descanso respeitado é um manifesto silencioso de amor. A mulher renascida entende que cuidar de si é um ato político e espiritual ao mesmo tempo. E o corpo, antes oprimido por ideais inalcançáveis, torna-se um canal de sabedoria. Ele não é mais um objeto a ser moldado, mas um oráculo a ser escutado. A mulher inteira entende seus ciclos não como fraquezas, mas como ritmos. Sabe que seu ventre é criação, que sua mente é templo e que sua intuição é ciência. O corpo deixa de ser uma fronteira e passa a ser uma ponte, entre razão e emoção, entre o físico e o sagrado, entre o eu e o todo. Nesse novo estado, o feminino não é oposto do masculino, é complemento. O equilíbrio volta a existir quando a mulher se permite ocupar o espaço que sempre foi seu, sem medo, sem culpa, sem necessidade de provar. O renascimento é o retorno ao essencial, estar viva e inteira dentro de si. Renascimento, a mulher inteira. A mulher renascida é uma força da natureza. Ela já não teme o espelho, porque nele reconhece não apenas o reflexo de um corpo, mas a história de uma alma. Seus olhos carregam a firmeza de quem sobreviveu ao caos e a doçura de quem aprendeu a florescer em meio a ele. Ela não busca mais aprovação, busca paz. E quando caminha, leva consigo a certeza de que cada passo é um ato de afirmação da vida. Essa mulher entende que ser inteira não é estar sempre bem, mas estar presente até quando dói. É chorar sem vergonha, rir sem medo, e recomeçar quantas vezes for preciso. Ser inteira é aceitar as fases como a lua, que nunca perde sua essência mesmo quando não é vista. O corpo feminino é exatamente assim, cíclico, profundo, renovador. Ele sangra, cura, acolhe, cria. Ele guarda a sabedoria de milênios e ainda assim, se reinventa a cada dia. A mulher renascida não se mede em números, tamanhos ou rótulos. Ela se mede em presença. Ela sabe que saúde é energia, não estética, que beleza é coerência, não aparência. Ela entende que o corpo é a primeira casa da alma, e que mantê-lo habitado com amor é o maior gesto de fé que existe. Porque fé também é isso, acreditar que a vida continua dentro de si, mesmo depois das tempestades. E quando ela se levanta de dentro para fora, o mundo ao redor se transforma. Porque o corpo feminino, quando curado, se torna um instrumento de transformação. A mulher inteira inspira, acolhe, ensina e liberta. Sua presença é medicina. Sua voz é oração. Sua existência é revolução. O renascimento da mulher não é um evento, é um estado contínuo de consciência. A cada dia em que ela escolhe se respeitar, se escutar e se cuidar, ela renasce um pouco mais.
Não há idade, classe ou aparência que limite essa transformação. Ela acontece quando o silêncio se transforma em voz, quando a culpa dá lugar à ternura, quando o corpo volta a ser morada e não prisão. Imagine por um instante, milhões de mulheres ao redor do mundo despertando para esse amor próprio profundo. Mulheres dormindo melhor, respirando com calma, respeitando seus ritmos, cuidando umas das outras. Imagine o impacto disso na sociedade, nas famílias, na forma como criamos o futuro. Esse é o verdadeiro movimento de cura, não o que acontece em clínicas, mas o que floresce na consciência coletiva. A mulher inteira não é uma promessa, é uma presença. Ela existe em cada uma que decide se reconectar com sua natureza, com seus ciclos, com sua verdade. Ela não precisa ser nova, magra, perfeita. Precisa apenas estar desperta. O corpo feminino, quando acolhido, se torna o mais belo símbolo de sabedoria e vida que existe. Se esta leitura tocou algo em você, inscreva-se agora. Faça parte deste movimento de reconexão com o seu corpo, com a sua voz e com o seu poder. Porque o mundo precisa de mulheres inteiras, e a próxima pode ser você.